E aí, quadrilhas desse mundão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Qualira Pod. Meu Deus! Em mais um episódio do nosso Qualira Cast. O tema do vídeo de hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Mais uma coisa mais pessoal. Vamos falar mais da gente para que vocês conheçam mais um pouco do nosso mundão. Se identificando ou não. Até porque a gente não queria falar sobre coisas que não é da nossa vivência. A gente não tem local de fala. Então, vamos lá, Luca. Como é que tu se identifica a tua sexualidade? Uma curiosidade que você tem de verdade, né? Exatamente. A gente tava comentando isso sobre antes de começar a gravar o vídeo. Que eu não entendo muito bem isso do Luca. Por quê? Na verdade, eu nunca falo sobre isso com meus amigos porque eu não me coloco numa caixinha. Porque antes eu me identificava como gay, quando era mais novo. Depois, já fui ali, talvez eu sou bi. Bicho. É isso. Hoje em dia, acho que se for pra colocar numa caixinha, eu colocaria como pansexual. Homem cis. É isso, né? Homem cis, heterossexual. corta isso. Né? Homem cis, pansexual. Eu, no caso, sempre fui uma criança viada. Se mamãe estiver vendo esse vídeo, ela vai entender. Eu dançava Xuxa. Exato, porque desde pequeno eu sempre fui muito assim, meigo, delicado, engraçadinho, era o jeitinho dele. Me identifico hoje em dia como um homem gay, cis gay. Já fiquei com meninas. Eu vi festinha. Eu sou bifé, Um beijo só. Já dancei com mulheres. Revelações, bombásticas. Revelações? Eu tô chocada agora. Dancei com Eu não mulheres. esperava. No começo, da minha adolescência, assim. A mãe até me pegou no pulo uma vez. Minha mãe não, minha irmã. Minha irmã descobriu, viu, e aí contou pra mamãe veio me questionar. Queria saber como é que realmente eu tava fazendo aquilo, né? E eu falei assim, explicando pra ela e falei assim, mãe, mas é porque eu senti os ovinhos baterem. Essa história ainda é muito forte da minha família. Minha tia Roseli, um beijo, ela me falando isso. Mas ele sentiu os ovinhos baterem. Mas é porque, tipo, a gente era adolescente. Foi assim, uma descoberta. Porém, um dia a menina que eu fiz isso, ela é tipo caminhoneira. Era um gay e uma sapatão. E a gente trocou ali. Agora trocaram as almas. Exato. Por acaso, minha primeira namorada foi uma menina. Eu me apaixonei de verdade. Não sei por que depois eu fiquei na minha cabeça que eu era gay, que só gostava de homem, sendo que eu fui Mas apaixonado eu por uma gostei de uma. menina. Mas na época eu tenho uma amiga minha, uma conhecida agora, que a gente tem mais amizade alguma. Ela se segue no Instagram, mas eu gostei de uma menina já no fundamental. Acho que naquele momento não tinha como definir o que eu era. 11, 12 anos. Não é as coisas que a gente vai aprendendo, assim, que tipo, se você é hétero, você vai gostar só de mulher. E se você é gay, você vai gostar só de homem. Aí você não tem a opção de bissexualidade ali. Tem só aquela opção de é isso ou isso. Acho que pra mim foi um pouco disso. Gostei aqui de uma menina. Aí quando eu comecei a gostar de meninos, eu fiquei, acho que eu não gosto de meninas, gosto só de meninos. A gente gosta de meninês. Todas. Mas e aí depois disso, eu fui me descobrindo como um menino gay e, tipo, eu era da igreja. Cresci dentro da igreja. Sempre fui da igreja evangélica e tal. Com minha tia, e depois eu comecei a ir sozinho e tive essa vida mais cristã. Eu acho que foi em 2016, foi quando eu falei assim, realmente não dá. Ali em junho, teve um congresso de jovens, tinha jovens do Maranhão todo, e eu era apresentador daquele evento. Ela sempre foi a influência. Eu sempre fui aquela pessoa que vou crescer em qualquer lugar, então eu espero que esse podcast cresça, que a gente seja muito famoso. Então, assim, eu tinha uma carreira muito bonita lá dentro da igreja. Só que eu não consegui mais conciliar isso. Eu achava que pra mim eu tava vivendo uma hipocrisia porque eu tava dentro da igreja e na igreja eu não era de certa forma aceito. E eu não achava justo viver uma vida que não era minha. E aí foi tudo muito rápido, porque tipo, eu saí da igreja, aí eu passei na faculdade e em dezembro, esse mesmo ano, 2016, 1º de dezembro, mamãe me arrancou da marca. Tinha 18 anos. Tinha 20. 20 anos? Passada. Você sabe quantos anos eu me assumi? Não. Com 13 anos. Me assumiram, né? Me descobriu. Na verdade, eu tava me descobrindo ainda. Por quê? Quando eu morava lá nos matos, não tinha muitas opções, né? Tinha eu lá com minha namoradinha. Não sei se era bem uma namoradinha, né? Frescura. Aquela frescurinha. Depois fui brincando assim com meus amiguinhos. Falei, que é isso aqui? Isso aqui depende das tuas pernas. Por quê? Eu tô assim. Eu tô assim. Eu tô assim quando esse menino me toca. Ele também ficava. Eu ficava, meu Deus. Mas a gente não entendia, eu acho. E só aconteceu. E era bom. A gente foi ali descobrindo as coisas juntos. Depois eu voltei pra São Paulo. E aí em São Paulo, outro babado. As pessoas são babado. Eu era uma pessoa tão ingênua. E aí tinha uns amigos da escola que eu nem sabia que gostavam disso. E do nada tava ali rolando coisa. Eu, meu Deus. Na escola? Passado. Não na escola, né? A gente ia lá em casa, na minha casa. Inclusive, minha mãe quase me pegou uma vez fazendo uma coisa. Eu sou doido também, né? Minha mãe em casa, na cozinha, e eu na sala, aprontando. Meu primeiro namorado, uma vez, mamãe chegou mais cedo do trabalho e eu tava lá. Mas eu não tava fazendo nada. Eu tava com ele lá. Ele foi pro quarto, ficou no quarto, ela passou e foi pro quarto dela. E eu peguei, vai embora daqui agora. Porque assim, ela sabia do meu relacionamento, mas ela fingia que essa parte da minha vida não existia. Entendeu? Então
Então a gente não comentava, não falava sobre isso, mas ela sabia. Tem que falar da minha descoberta, né? E aí quando a mamãe me tirou do armário, a gente já passa pelaquela questão da aceitação. Porque eu demorei muito tempo pra me aceitar, porque eu tinha uma questão religiosa, tinha a questão da família, então eu achava que, tipo, na minha cabeça era eu entrar na faculdade, eu ia me formar, depois que eu me formasse, arranjar um emprego, depois eu aparecer com uma pessoa qualquer, um homem qualquer que eu me apaixonasse, e a minha vida estava feita, ninguém tinha mais nada a ver com isso, e ok. Esse era o meu plano. Só que aí Não mudou. é assim, né? Porque tinha aqueles infernos daquelas trends no Instagram na época, que assim, botava no stories e esperava as pessoas responderem. Tipo, responda se você. Tipo, eram várias perguntas e as pessoas. 2016? Era. Não tinha Instagram em Oh, meu 2016. Deus. Tinha umas trends assim, quem for da época vai lembrar. Aí mamãe pegou o celular e pediu a calculadora. Eles tinham colocado essa trend no Instagram. Então, tipo, as pessoas estavam respondendo, né? E eu fiz o que? Desliguei a internet, o Wi-Fi, para não receber nenhuma notificação. Só que, gente, tinha medo que ela descobrisse isso. E aí eu fiquei super nervoso e ela percebeu. Então ali a gente já teve um conflito. Isso no dia 29 de novembro. Tá me escondendo por que esse telefone, hein? Quando foi no dia 1º, a gente almoçando, a gente começou a entrar nesse assunto de novo. E aí eu falei pra ela que eu não tinha escolhido seguir e tal. E aí começou um conflito, enfim, muitas alfinetadas e ofensas. Mas isso já faz o quê? 8 anos. Nossa relação já é muito boa. Não sei se respeitam, né? É, exatamente. A nossa relação já é muito boa, mas aconteceu infelizmente isso. E Sempre acontece, é um mas, choque, tipo, né? foi ruim porque, tipo, eu tava também naquele processo de aceitação. Então, ter esse conflito com minha mãe também bagunçou muito a minha cabeça, me trouxe alguns traumas, algumas... Enfim. Também tive alguns conflitos na igreja por conta disso, porque eu era saliente mesmo, eu queria dançar, a gente não deixava, eu queria dançar com as meninas, não queria deixar, mas enfim, eu sempre fui muito saliente. Pra mim foi isso, acho que todo mundo já sabia, sempre fui muito gayzinho. Eu brincava de boneca. Não que homem que brinca de boneca é gay. Naquela época era tudo, isso é de homem, isso é de mulher. E eu só gostava de coisa que era de mulher. Então acho que minha filha já sabia. Até depois quando eu me assumi mesmo, a mulher do meu tio veio e me falou: eu sabia que você era gay desde que você tinha 5 anos de idade. Enfim, aí quando eu voltei pra São Paulo, aconteceu isso tudo, eu fui me descobrindo, ficando com uns boyzinhos. Só pra gente entender que tem uma certa diferença de sexualidade e gênero. Meu gênero é... Eu sou hétero. Sou homem cis. É quem nasce homem e se identifica como um homem. Ele também, mas foi homem cis, né? Na verdade, não é nascer homem e se identifica como homem, né? É você foi designado como homem E pela como sociedade e se identifica assim. E eu também. Tá, ok. Depois, quando voltei pra São Paulo e descobri isso tudo, entrei pra igreja. Minha família não era da igreja. Minha mãe já não era da igreja, ela era antes, depois parou de ir. Mas sempre fui curioso, sempre gostei de estudar sobre as coisas. E aí eu fui na igreja com uma vizinha minha e eu achei interessante. Falei, tem aqui esse livro aqui que eles falam tanto, deixa eu olhar. E comecei a estudar. Comecei a gostar da igreja. Comecei a me identificar com algumas coisas. Depois de um tempo que eu tava na igreja, tinha isso também. Acho que todo mundo já sabia. Mesmo que eu tentasse esconder e tentasse mudar por causa da igreja, todo mundo já sabia. E eles me privavam de algumas coisas também. Quando a gente fazia, como é que chama? Aquelas viagens da igreja. Retiro. Eu gostava muito de ficar no quarto das meninas, conversando com as meninas. E eu via que eles me afastavam, não porque eu fosse pegar as meninas, porque eu ia querer ficar ali fazendo coisas de mulher. E queria que eu fosse jogar bola com os meninos, e eu não fazia isso. É verdade, eu gostava de jogar queimado com as meninas. A gente já sobre isso. Não que futebol seja coisa de hétero. A gente tá falando Sim, de daquela uma época época atrás, em que a gente era criança e que a gente não tinha essa liberdade de fazer o que a gente quisesse. E aí, depois desse tempo na igreja, também já tinha ali uma carreira. Eu gostava muito de cantar, gostava muito de falar. E então eu meio que era um exemplo, né? Fiz a burrice de sair com um menino, mesmo sendo da igreja, né? Falei, não vou aguentar, vou ter que pecar. Ele muito gatinho. Eu falei, vou sair com ele. Saí da escola. E depois da escola, falei pra minha mãe que eu ia pra igreja. Isso foi no meio da semana. Era culto de oração, eu acho. Eu fui orar, né? Ajoelhada. Aí encontrei o menino na praia, nos quiosques. A gente se pegou o babado, lá. Voltei pra casa correndo, desesperado. Já era tarde. Falei, meu Deus, já acabou o culto. Cheguei, quando eu olho no espelho, quando eu chego em casa, eu chupando meu pescoço. Fui lá pra sala, me enrolei todo, fiquei lá assistindo, cobertinho assim, ó. Aí no outro dia, de manhã, eu tinha que ir pra escola dominical. Fui pra escola dominical bem cedinho, antes da minha avó acordar. Com minha biblinha assim. Cheguei lá, a líder dos adolescentes. Que é isso no seu pescoço? Eu nem tive coragem de mentir assim, foi uma menina. Fiquei, não, depois a gente conversa, lá, estou super nervoso. E aí fui embora, nem falei com ela depois quando acabou. Chego em casa, ela me liga. Me fala agora, o que foi isso? Pressionando assim, sabe? Porque ela já sabia. E ela, foi o menino que fez, não foi? Eu fui, já comecei a chorar. De noite, cheguei na igreja, ela, eu não posso falar nada sobre isso, porque eu sou mulher, mas eu tenho que conversar com meu marido, que era o líder dos adolescentes, né? Ele falou, vamos conversar lá na salinha. Aí quando eu chego lá na salinha, tá ele, o pastor, o outro... Meu Deus, que humilhação. Substituto do
pastor, não lembro. Começaram a fazer um monte de perguntas, por que eu fazia isso, não sabia que era pecado. Foi um babado. E aí na hora de ir embora, vão te levar em casa e tal. E aí quando chegou lá, eu vou entrar pra conversar com sua mãe. Entraram e quem tava lá? A mulher do meu tio. Tava só minha mãe, a mulher do meu tio. Estava minha irmã também, mas minha irmã já sabia. E aí contaram, né, pra minha mãe, me tiraram do armário à força. Então a mãe fez o quê? Minha mãe só escutou, concordou com tudo. E depois, quando eles foram embora, começou a me questionar. E eu falei que tinha sido um menino. Aí eu falei até, eu sou bi. Né? Eu só ficava com menino naquela época. E chorou e tudo. No outro dia foi normal. Eu nem lembro muito da conversa, mas foi tudo muito tranquilo. Porque minha mãe é tipo irmã pra mim, né? A gente tinha uma relação muito boa de falar as coisas, de brincar e tal. Teve aquela quebra de expectativa, eu acho. E uma semana depois, falei pra ela, eu tô ficando com o menino e tal. Vou trazer ele aqui em casa pra você conhecer ele. Menina, que rápida. Pois o meu não faz isso, não. Fiquei um tempo ainda pra processar tudo. Fiquei uma semana sem falar com a mãe. A gente dormia. A gente morava só nós dois. E a gente dormia na mesma cama. Passei uma semana dormindo no meu quarto. Aí depois a mamãe foi voltando a falar comigo aos poucos e tudo. Puxando assunto e tudo. Depois passou. 5 ou 6 meses depois eu já tava na faculdade e tudo. Comecei a namorar. O meu primeiro namorado. Aí pronto. Eu também nunca falei pra ela que, mãe, estou namorando. Mas ela sabia que eu tinha atitudes que eu Mas não levou ele pra conhecer ela. Não. O primeiro contato que ele teve com a mãe foi no meu aniversário de 22 anos. Que ele foi no meu aniversário. Depois quando ela chegou lá em casa e ele tava lá também. Mas ela também nem falou com ele, ela só entrou direto pro quarto. Eu tava só de toalha, mas eu realmente não tava fazendo nada. Depois que ele foi embora aí a gente teve. Mamãe me chamou pra conversar e tudo. E ela já tinha tido uma atitude muito agressiva da primeira vez. Então dessa vez ela falou assim, não vou cometer o mesmo erro e tal. E conversou comigo sobre isso. E foi resolvido. Depois que eu terminei no namoro com ninguém. E aí vim embora pra cá, comecei a namorar com outra pessoa. Que ela soube, falei pra ela, mandei foto e tudo já. E agora eu terminei, agora estou namorando com o meu atual namorado e amor da minha vida. Tinha realmente a minha vida, mas era uma coisa que eu também não falava muito sobre isso. Eu sempre falei muito com minha tia Neném, chama ela tia Neném. Ela, tia Neném e tia Rosa, eles sempre souberam muito assim da minha vida, sempre contei tudo pra elas. Mas ó, eu nunca fiz as coisas muito cedo na minha vida, a não ser ter ficado com uma menina e ter transado, foi realmente muito cedo. Com exceção disso, eu comecei a ir pra festa, essas coisas da bebê e tudo isso. Depois dos meus 19 anos, a primeira festa gay que eu fui, eu entrei com minha habilitação. Eu fui muito precoce. Eu não fui, eu fui bem no tempo certo, assim, de tudo. Eu vivi muito tempo certo das coisas. E aí é isso, então, tipo, às vezes eu ia pra festa e dizia, mãe, eu ia pra casa de tia Neném. Tia Neném me levava na festa e ia me buscar na festa. E eu falei pra tia Neném que eu era gay, quando eu peguei um porre, bebi 12 Skol Beats. Lá na casa de Mamãe Glória, junto com minha irmã, tava minha irmã, meu cunhado, a gente tava em família dentro lá na casa de Mamãe Glória. Fiquei muito bêbado e aí tia Neném foi embora pra dormir, e na hora que ela foi embora pra dormir, eu falei pra ela que eu era gay. Mas eu acho que eu tinha 19 anos, eu não tinha feito 20. Sempre, e não mudou nada. Sempre quando ele bebe, ele fala tudo que não era pra falar. Por quê? Porque você é a boca Eu de abro sacola. mesmo, eu abro mesmo. O segredo, se eu contar pra ele, é aquele dia lá que tu fez isso. Juro, é por isso que eu não gosto de mentira. Se eu estiver escondendo alguma coisa, estiver fazendo alguma coisa errada, uma hora ou outra eu vou falar. Eu não consigo. A mentira fica me corroendo por dentro. Não me conte as coisas por segredo, porque se for segredo, você mesmo não guardou. Então pronto. Eu ia falar, eu comecei muito precoce, eu acho, amigo. Perdi a virgindade com 13 anos, me assumi com 13 pra 14 anos, levei meu primeiro namorado em casa com 14 anos, e minha mãe me acobertava um pouco, né? Porque minha avó não sabia, eu morava com a minha avó. E aí eu falava, vou dormir na minha mãe. Eu saía com meu namorado. Com 14 anos fui na minha primeira balada também. Esse menino que eu apresentei. Identidade falsa. Não era identidade falsa, eu entrava com a identidade dele. Com uma carinha de bichinha com 14 anos. Tenho 19, sou pequeno. Assim, Ô tio! Aí pra me assumir pra minha avó, tive que ter coragem. Ela era braba, viu? Mas eu falei, não, vou ficar me escondendo não. Se ela não aceitar, eu vou morar com minha mãe. O meu furo na orelha eu fiz em 2021. Furei já depois de adulto já. Tinha coisas que eu também ainda ficava, meu Deus, fazer tatuagem, furar a orelha, só aqui. No Brasil, a única coisa que eu fazia diferente era pintar o cabelo. Minha avó falava, coisa de viado, blá blá blá. Depois que eu cheguei aqui, na Europa, eu já tive algumas experiências. Alguns dates ruins, principalmente com gringos. Mas é uma coisa que vai ficar para um próximo episódio. Vou fazer um próximo episódio falando sobre isso. Eu tive muito mais experiências Portugal. com homens aqui do que no Brasil. No Brasil, eu era assim, ir pra festa. Aí na festa eu ficava com as pessoas. Mas não era assim de sair. Eu não não tinha grande nessa época, mas tinha. Tinha, mas eu não tinha o Grindr, eu não usava o Grindr, eu usava mesmo o Instagram. Saía com pouquíssimas pessoas, acho que não foi nem 5. Depois que eu saí da igreja, logo em seguida eu me assumi e logo em seguida comecei a namorar. E aí em 2020 começou a pandemia, eu não saía. No final da pandemia eu comecei a sair, e aí comecei a sair como solteiro. E depois eu vim. Agora assim, de festa eu babacava. Eu era o cão. Inclusive eu conheci meu namorado que eu fiquei mais tempo, né? Numa festa. Eu já tinha entrado pro balé, teve uma festa do balé que ele entrou nesse grupo. E aí eu fui depois pra balada. E tava lá conversando com os meninos. E ele falou, qual é o teu nome? Eu, louco, ele.
Tu, que é o Luca Christian Grey. Christian Grey? Por quê? Sei lá qual é teu nome. Grey, alguma coisa pra minha cabeça é Christian Grey. Eu mesmo. E vai ser a gente conheceu na balada. Saía muito, ainda sai muito, né? Apesar de eu ter vivido muito lá no Brasil, eu vim descobrir muito mais coisas, acho que é aqui, longe da família. Eu tive mais experiências ruins do que boas. Foi aqui em Portugal que eu desconstruí as coisas de só posso gostar de homem. Aqui eu descobri que posso ficar com mulheres. Me apaixonei por um menino trans. Logo assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu ficava tipo, eu não tenho experiência nenhuma com isso. Não sei nada sobre isso. Eu acho que eu meio que sufoquei ele com tantas perguntas, sabe? Eu perguntava muita coisa, porque eu não entendia. E eu queria entender. Eu usei ele como escola praticamente, né? Coitado. Então fui me desconstruindo mais aqui em Portugal. E estudando sobre outras coisas. Não me coloquei nessa caixinha, né? Sou gay, só gosto disso. Aqui em Portugal, ficar com meninas, eu fico só com as minhas amigas. Ficava, né? Tava ali na balada, pegava uma amiga minha, jogava na Beijo de parede. brincadeira. A gente tem que falar sobre um assunto também, que é sobre a gente parar de romantizar ficar com gringo. Porque minha experiência foi ruim. Não, parar de romantizar, sim. Mas é bom, mas é complicado. É eu bom, namoro um gringo mas que é muito complicado. Eu namorei um gringo também, que foi bem diferente, complicado. amigo. Diferente a cultura, eu acho. Por isso que eu prefiro o quê? Brasileiro. Meu brasileiro. Se fala mesmo na mesma língua, a gente se entende. A gente acha que a língua não faz efeito, mas faz efeito muito grande. Até na nossa personalidade. Pra ti é mais tranquilo porque o teu mora aqui e já sabe falar um pouco E ele aprendeu a falar comigo, né? Ele Exato. aprende a minha língua. Mas o meu foi horrível. A única coisa que prestou foi que eu tive que aprender inglês na marra. Hoje eu trabalho Eu tive que aprender russo no trampo. majoritariamente falando inglês. Só isso, né? Não romantize, mas eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a falar inglês por causa do gringo. Foi ruim, aprendi Foi a bom. falar inglês. A cultura e a diferença cultural e comportamental é muito complicado de lidar. Eu prefiro o meu Eu gosto de brasileirinho, desafios. confortável, a gente tá sempre se entendendo e tudo. Até pra quem é gringo, arranjo brasileiro também, que é Não, pra quem babado. é gringo, arranjo brasileiro, sim. Português também é considerado gringo. Pra gente ele é... Inclusive, eu tô pegando português, então não posso falar que eu pego só o Ele gringo. pega o português, ele namora com o russo, amor. Ucraniano, não tem guerra pra mim. Senhora das Nações. E agora nós vamos começar o nosso Quali Quiz. Com as nossas perguntinhas de Respostinhas rápidas. Com quantas pessoas tu acha que tu já ficou na vida? ficar de beijo. Se não tiver em 1000, Meu Deus. tá chegando lá. Porque eu repito pessoas também, talvez eu tenha essa não impressão. pode. Vamos colocar 500, que é uma média. Eu devo ter Pessoas de ficado beijo. com, sei lá, mais 100? Acho que não é muito. Começou a vida tarde, né? Tô pegando desde 12 anos. De 12 anos pra 25, haja língua. Acho que eu Agora. fico mais 70. Só no Brasil acho que eu fico uns 200. Em Portugal eu fiquei com muito mais gente do que no Brasil. Beijei muito, nunca peguei sapinho. Graças a Deus. Agora de sexo eu colocaria umas 100. Sexo foi menos ainda. Eu acho que não chega a 100, mas vou arredondar. De 13 anos até 25, pô. Acho que mais 20. Usem camisinha, tá? Então, amigo, o que você acha sobre sexo no primeiro date? Pra mim, ok. Fazia. Com o Bruno, você fez no primeiro date? Fiz. Na verdade, eu conheci ele como figante de um colega do grupo. Quando eu conheci ele... Não, cala a boca, não vou botar larica, não. Pra mim, ele era realmente ficante do meu amigo. E a gente não era amigo, a gente era só coleguinha. Da Minha amizade. pergunta foi nula, né? Mas no dia que a gente ficou a primeira vez, a gente transou. Poxa. Como no meu Já tá peito. tirando. Mas eu já fiquei com outras pessoas no primeiro date de sexo, então é ok pra mim. É bom que se não for bom, já não tem um segundo. Pra mim é super ok, mas eu fico super nervoso. Porque eu não conheço a pessoa, não sei o que ela gosta, não sei o que ela quer. Acho que sexo tem que ter uma conexão. Se não tiver uma conexão, acho que não vale a pena. Vale a pena ensinar depois. A conexão não se ensina, amigo. Mas uma coisa é a pessoa não saber fazer, mas ter uma química. Aí você se esforça para ensinar aquela pessoa a fazer do jeito que seja confortável pra vocês dois. E normalmente gays são assim, primeiro eu transo, depois no segundo date é que se conhece. Pra mim não é assim. O primeiro date era no banheiro da Bosch. Pera lá! É, amor. Com os dois que eu tô agora, nenhum que eu conheci no banheiro da Porsche. O Eduardo não tive um date, na verdade. Eu conheci ele e o namorado numa festa. E depois, a gente foi pra Porsche. Não aconteceu nada no banheiro da Porsche. Porsche, para, não me barre mais. Eu sou staff da Porsche. Não fico mamando nas casas de banho. Isso é conversa, pensando que sou prostituta. Não sou prostituta, sou atriz de novela. Depois que a gente teve um date, aí foi pra minha casa, a gente transou. E com esse de agora também. Se conheceu primeiro, deu uns beijos na balada. A gente saiu 2 vezes e só na terceira vez que... Beijar em rolê define sexualidade? Acho que não, porque eu não me considero bi, mas eu já fiquei com várias meninas na É balada. porque eu acho que bifestinha é um termo até de brincadeira. Na época que eu era solteiro, às vezes eu sentia vontade de beijar os bons lábios femininos. Mas o problema é que não sentia nada, não tem. Eu não soube nada, amigo, juro. Então se um hétero me beija na balada, ele continua sendo hétero.
Acho que sim. Mas mamada já define sexualidade. Acho que não. Se um hétero me mamar na balada, define sexualidade? Depende. Eu acho que a sexualidade Tô com essa também... dúvida depois da última post. Porque eu não acho... que me mamem no banheiro da post. Eu acho que a sexualidade em si é muito dinâmica. Ela não é definida só pelo fato de tu estar beijando alguém, mas ela define a tua conexão com outra pessoa. Você acha que sexualidade é definido por sexo? Acho que não. Eu transei com uma menina e eu não acho que eu sou bi por conta disso. Acho que vai da experiência. Eu tenho um primo que ele fala assim, tá aí, porque tu nunca fez sexo com uma menina. Só que eu já fiz, esse é o problema. E eu falei pra ele assim, por que tu nunca fez sexo com um menino? Pra dizer que tu é hétero. Aí ele, não, porque eu digo, então, tipo, é isso, sabe? Perfeito também. Tipo, eu já fiz, eu não senti nada, tipo, eu acho que pode aflorar? Pode. Tipo, tu já era, mas tu não tinha a noção. E aí tu acaba tendo aquela experiência e fala assim, porra, talvez seja isso. E aí tu vai começar a se descobrir, a entender esses caminhos da descoberta. Mas, quando você tem e fala assim, isso aqui pra mim, não há dúvida, entendeu? Sim, Tipo, acho que é o sexo que define mesmo. Acho Até que porque tem pessoas sexuais, né? Exato. Que não fazem sexo, mas se atraem por homem ou por mulher ou pelo... That's the point. A última perguntinha. Quantas pessoas você já pegou numa noite? Num rolê? O máximo, teve uma festa chamada Reino, de 2016. Eu fiquei com 15 pessoas nessa festa. Eu lembro muito bem, eu contei todas elas, entre meninos e meninas. Quando eu comecei a sair aqui em Lisboa, depois da pandemia, tive essa época de ficar beijando muita gente, a gente fazia isso, vamos competir. Quantas pessoas a gente beija na noite? E também, o meu máximo acho que foi 15. Naquela época, era uma época que eu tava me descobrindo, eu tava começando a sair pra festa, então eu tava naquela loucura de não ter aquele filtro, sabe, de falar com as pessoas. E depois de um tempo, eu fui amadurecendo e aí fui criando aqueles filtros, conhecendo umas coisas que eu não gostava, algumas coisas que me atraíam mais. Mas quando eu tô na festa, eu tô bem, ou eu danço muito, ou eu tô muito na minha, aquele do narizinho empinado mesmo, né? Tipo aquele... Nariz empinado, não. Porque tu já me conhece muito bem, tipo aquele menino que entrou na festa no meio da gente. Vamos dar uma segurada? Eu fui muito malvado. O menino abraçar. bêbado. Me abraçou. Ok, deve ser amigo deles, né? E não era, e ele chegou querendo, quer botar fogo na roda. Eu virei, peguei e falei assim, pô, vamos dar uma segurada que a gente tá chegando agora? Enfim, é isso, né? 15 pessoas estão estão desempatadas. desempatadas. Talvez eu desempate aí no futuro. Eu no futuro também não, porque eu pretendo casar, né? E aí, eu também pretendo casar. Mas tu tá vivendo uma vida solteiro. Não tô vivendo uma vida de solteiro, tô vivendo uma vida de casado não monogâmico. Putas também casam. Piranhas também amam. Então é isso, gente. Lembrando que a gente falou sobre sexualidade, mas é muito importante que você se cuide, que você use camisinha, que não saia com qualquer pessoa. Cuidado com os aplicativos de relacionamento. Não pensem só pelo tesão. Sejam racionais. Sejam racionais. Deixa o tesão pra hora que estiver acontecendo. E resumindo o que a gente falou, cada um tem o seu tempo. Eu me assumi pré-adolescente, Leandro adulta. Não vai no seu tempo, vai como você se sentir confortável. Se você acha que não precisa se assumir, não se assuma. Fique no seu armário, ninguém vai lhe obrigar a nada. Você tem direito de fazer o que você quiser, a vida é sua. É isso. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam nossos patrocinadores, Laputaria, Arte Bazar, Gabriele Bride, nossa que é editora. cantora, drag queen, editora, atriz. Assistam o clipe dela, hein? Maravilhosa, que ela tá editando nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilha. Deixe nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir. Aceito críticas, mas não fico calado. Sigam meu Instagram de drag. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijo, Qualiras.